Olá a todos. Então, eu vou apresentar o meu relato de experiência e o tema do meu relato é violência obstétrica na Amazônia Urbana, roda de conversa com mulheres indígenas. Meu nome é Natália Farias, eu sou enfermeira de formação e atualmente eu faço doutorado direto em saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Sou orientada pelo professor José Miguel Neto Olivar. Essa roda de conversa, ela surgiu a partir de um momento de pré-campo que eu precisei fazer para direcionar um pouco melhor o meu projeto de doutorado, e esse pré-campo ocorreu agora no mês de julho de 2023. O meu projeto de doutorado, ele fala sobre violência obstétrica, mulheres indígenas e reflexos na saúde na Amazônia urbana. E o objetivo central do meu projeto é tentar entender quais as relações das instituições sanitárias de saúde e os efeitos nos corpos de mulheres indígenas em relação à gestação e ao parto, principalmente com foco em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. Esse projeto de doutorado, ele está vinculado ao projeto Jovem Pesquisador da FAPESP, Cosmopolíticas do Cuidado do Fim do Mundo, Gênero, Fronteiras e Agenciamentos Pluriepistemológicos com a Saúde Pública. São Gabriel da Cachoeira é um município tríplice fronteira com a Colômbia e Venezuela, tem 23 povos indígenas e cerca de 48 mil pessoas indígenas. Esse foi o convite que foi disparado pelo Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro para convidar as mulheres para essa roda de conversa que falava sobre os temas de alimentação, segurança alimentar, com a pesquisadora Júlia Camanho e violência obstétrica comigo. Então, o apoio do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro se deu pela presença principalmente da Cleocimara Reis, coordenadora do departamento, e também do Instituto Socioambiental, na pessoa da Dulce Moraes, que é assessora de gênero. E participaram dessa roda 34 pessoas, entre online e presencial, principalmente mulheres lideranças indígenas de São Gabriel. Então, aqui uma foto da Maloca da Foir, onde aconteceu esse encontro, e o objetivo da roda de conversa em relacionada à violência obstétrica era tentar compreender a percepção das mulheres sobre o que é violência obstétrica e entender as relações com as instituições sanitárias, com os equipamentos de saúde. E aí mostrei para as mulheres que esse gráfico que mostra que tem aumentado nos últimos anos os partos nos hospitais. E eu queria entender um pouco quais que eram as diferenças entre ter parto na comunidade e o parto no hospital. Mas falando especificamente de violência obstétrica, as mulheres falavam que entendiam o que era, mas não tinham muita clareza sobre as práticas. Então foi necessário explicar um pouquinho sucintamente o que as mulheres não indígenas entendiam como violência obstétrica. E aí, para contextualizar um pouco, o estado do Amazonas ele tem duas leis que versam sobre violência obstétrica, uma descrevendo ações de violência obstétrica e outra garantindo que seja realizado assistência humanizada e que seja apresentado o plano de parto individual nas maternidades. E a partir dessa introdução, as mulheres referiram mais objetivamente situações de violência obstétrica. Então, uma das participantes fala que o que a gente tem de criança são os nossos remédios caseiros, que a gente não utiliza mais. Os nossos espíritos, os nossos remédios caseiros para ter parto normal. E aí ela questiona também, onde que tem a parteira? Vamos identificar essas parteiras para a gente ter confiança nessas que estão lá. E aí fala também de algumas tradições, como, por exemplo, se você sentasse à porta, você poderia ter um parto mais difícil. Então, aqui a gente refere um pouco a necessidade de incentivar os conhecimentos tradicionais em relação ao parto. Já aqui, uma pessoa traz essa referência de que a violência obstétrica é o que mais se sofre em São Gabriel da Cachoeira. E se faz benzimento, onde ainda tem benzimento, ajuda da maneira que pode, e que no hospital não é bem assim. As pessoas forçam um pouco, manda deitar, diz que não pode gritar, e aí já refere um pouco a diferença da assistência quando o parto é domiciliar e quando não é. E aqui uma outra participante dizendo que o problema é que as mulheres têm medo de ir ao hospital. E aí, mesmo que hoje em dia todos falam que tudo mudou, que mudou muita coisa, elas precisam entender que precisam fazer o acompanhamento. Então, aqui alguns conflitos entre a decisão de ir no hospital e a segurança de ter o bebê no hospital. Então, as considerações do trabalho são que essa roda potencializou uma oportunidade de acolhimento das mulheres e foram evidenciadas práticas violentas na roda de conversa, dizendo então que há um espaço de pesquisa
e ação para ser desenvolvido tanto entre as mulheres como entre os profissionais de saúde sobre o tema. E aí é onde eu pretendo adensar um pouco mais da minha pesquisa de doutorado. Obrigada.